Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro Santo. Hoje, trazendo um pouquinho o tema da expiação, para que a gente entenda cada vez melhor aonde está o início da cura e aonde está a parte que nos cabe para ajudar o Espírito Santo a mudar a nossa percepção do corpo para o espírito. A live da semana passada, a gente tratou da expiação de uma forma mais profunda. E aqui eu vou tentar resumir, mas sem deixar pontos cruciais de entendimento, para a gente seguir na nossa jornada de evolução espiritual. A expiação, Jesus nos diz que é a única responsabilidade que temos que assumir aqui. Ele fala que é a única coisa que nos é pedida. O que isso significa? A expiação. A expiação é uma ferramenta utilizada por Deus, criada por Ele, para nos ajudar a desfazer o erro no nível da causa. A gente já conversou aqui várias vezes que a gente criou um sistema de pensamento baseado no medo. Um sistema de pensamento desconectado dos pensamentos de Deus. Na verdade, o nosso sistema de pensamento egóico, esses milhares de pensamentos que assombram, que entulham a nossa mente diariamente, eles não são pensamentos reais. Eles são delusões. Delusões que a gente cria e, claro, vivencia porque acredita. Então, o altar de Deus, que é a nossa mente, prestem atenção. O altar de Deus, o templo, aonde Ele habita conosco, é a nossa mente, não é o nosso corpo. Então, a nossa mente está ali, totalmente barulhenta, criando N pensamentos desconectados, baseados no sistema do medo. A partir desse sistema de pensamento que criamos e acreditamos e consideramos corresponder à nossa realidade e identidade, nós vivemos os efeitos destes pensamentos, lembrando leis espirituais fundamentais que têm que estar em nossa consciência. A mente é causa, o mundo que vivemos é o efeito. Ou seja, pensamento é a causa, a experiência e situações são os efeitos. Então, o que acontece? Os efeitos, ou seja, as experiências que a gente tem, chamam muito nossa atenção, porque muitas vezes elas são bem frustrantes. Bem frustrantes porque são reflexo de pensamentos que eu criei. Quem sabe até os mantenho ainda no meu inconsciente sem colocar luz, né? Ainda pseudo esquecidos dentro de nós, mas que sim, criam efeitos ruins na minha vida, porque não são pensamentos provenientes do amor. E aí eu experiencio situações de frustração, situações ruins, e eu não sei como fazer. Muitas vezes, claro, peço ajuda a Deus para Ele me dar força, para Ele me ajudar a passar pelas situações. Só que, na verdade, não entendo o que está causando isso. Não entendo o porquê que estou vivendo. E o princípio da expiação nos deixa claro aonde que devemos atuar para ter uma experiência de vida diferente. Ou seja, eu preciso querer curar este sistema de pensamento delusório que eu criei. Os pensamentos separados e desconectados de Deus que estão em minha mente, criando uma realidade ruim porque eu acredito neles. Precisamos aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. E quem nos ajuda nesta caminhada de aprender a pensar com Deus é o Espírito Santo. Só que para isso, ele precisa
que a gente aceite a expiação para nós mesmos. De novo, que a gente aceite a cura da nossa mente. O que isso quer dizer na prática? Eu estou vivendo efeitos ruins. Uma pessoa próxima de mim está me magoando. E eu começo a julgá-la dentro da minha mente. Eu começo a ter pensamentos de julgamento. Essa pessoa é ingrata, essa pessoa é ruim, essa pessoa enfim, passada, essa pessoa é leviana. E eu começo a ter um julgamento de um irmão com relação a uma situação que ele me traz, as coisas que ele me traz. E eu começo a julgá-lo, a culpá-lo e a justificar todos os meus pensamentos ruins que a minha mente está criando. Então acontece muito isso. A gente julga o tempo inteiro o que chega a nós, se é bom ou se é ruim, se passa no nosso filtro ou se não passa. Não é assim que Deus pensa e não é assim a realidade dos pensamentos que compartilhamos com Deus. Aqui no mundo, esse sistema de pensamento que a gente valida, ele olha pela visão do corpo, pela visão do ego. E a partir dessa visão desconectada, eu julgo e eu continuo vivendo esse efeito. Porque a partir do momento que eu julgo aquela pessoa que chegou a mim, eu continuo a perpetuar aquela situação entre eu e ela. Ou seja, a minha mente, que é a causa de toda a minha experiência, se ela está ali julgando, ela vai assim receber o que ela pediu daquele irmão, de outra ou de outra situação. Então, a expiação, a aceitação da expiação é aceitar o teu caminhar interior, se apropriar da tua mente. O caminhar interior é o quê? Os meus pensamentos. Essa é a forma como a gente se comunica com o universo. Eu me comunico com Deus e com o universo e com o mundo através dos meus pensamentos. Isso não pode passar mais despercebido por nós. Então, os meus pensamentos, que é a causa de tudo que eu vivo, os meus pensamentos desconectados, que são a causa de toda a situação ruim que eu vivo. É isso que precisa ser curado. Então não adianta eu trabalhar no efeito, não adianta eu querer fazer diferente lá, ao invés de falar assim, eu vou falar assado, mas tu não trabalhar o julgamento que está aqui. A expiação faz com que você se aproprie dos seus pensamentos e trabalhe na causa. O irmão vai chegar com você com falta de amor. Muitas vezes vai falar algo que te magoa. E você vai, por mais que se sinta magoado, mas já vai iniciar o seu processo de expiação. O seu processo de expiação diz o seguinte: Pai, meu irmão falou isso e eu me magoei. Eu o estou culpando, julgando que ele me feriu. Só que dentro da tua verdade eu sou intocada pela falta de amor. Então eu quero ver a minha realidade. Eu quero ver a realidade como você vê a minha verdade. O meu espírito, a perspectiva do meu espírito, que é a fonte de vida e é a minha verdade. Então me mostra além do erro, me mostra diferente. Esta é a única responsabilidade que nos é pedido. E a partir do momento, essa é uma chave crucial para a gente entender, que eu entrego o meu julgamento, não entrego o que o meu irmão fez para mim, entendam, entrego o meu pensamento de julgamento com relação ao meu irmão, a ele. Eu dou a disponibilidade de ele entrar na minha mente, por mais que essa disponibilidade não seja íntegra, mas a dele é. A partir do momento que eu dou um mínimo de disponibilidade para ele entrar e trazer a sua perspectiva para mim, para desenvolver a visão do meu espírito, a minha visão espiritual, ele consegue mudar a minha percepção, ir transformando a minha percepção. Então, a expiação é o início de uma mente que vai operar milagres.
A gente trabalha aqui um curso em milagres, um curso que ensina a nós mudarmos a percepção do medo para o amor, a tirar, a limpar esses pensamentos desconectados e se impor a favor de Deus, a favor dos pensamentos que compartilhamos com Ele, a governar a nossa mente em prol de Deus, os pensamentos amorosos que são os que criamos com Deus, estendemos e que nos fazem felizes, porque são o que expressam a nossa essência. Então, meus queridos, entender a expiação, entender a sua necessidade de curar a mente, de voltar a sua mente a pensar com Deus, de aprender a pensar com Deus, para ver as situações através da perspectiva do espírito e não do corpo, é a nossa única responsabilidade aqui, porque é só desta forma que ele traz para nós a sua sabedoria. Se a nossa mente está julgando, se a nossa mente está ali justificando o que aconteceu, culpando o irmão ou achando que você está certa em estar pensando coisas ruins a respeito de alguém, querendo vingança a respeito de alguém, ele não vai conseguir entrar com a sua sabedoria. Ali você vai ficar batendo cabeça e os efeitos daqueles pensamentos julgadores ruins vão estar perpetuando na sua vida. Agora, a partir do momento que você decide, não quero pensar assim, por mais que eu esteja magoada, mas não quero pensar assim, eu quero ver diferente essa situação, atua nesse meu pensamento, porque eu estou pensando isso do meu irmão, e assim quero mudar, e assim quero ver diferente. O efeito deste pensamento anterior negativo é anulado. Ele se encarrega de anular os efeitos e sanar isso. Isso para de ter efeito negativo na sua vida. Até você não falar, por favor, pegue os meus julgamentos e limpe e me mude, me faça ver diferente, aqueles pensamentos julgadores e negativos ainda perpetuarão na sua vida, como consequência nas suas experiências. Então, o Espírito Santo quer atuar na causa das tuas infelicidades. Não importa a forma que o erro tome, não importa, porque é tudo função do mesmo problema, é tudo derivado do mesmo problema, de uma mente desconectada. Meus queridos irmãos, que a expiação, que a luz interior tenha lugar na tua mente, que é o início de toda a tua transformação. Que você abra a tua mente para ele entrar, que você olhe, não tenha medo que ele vá julgar coisas ruins que você sente. Muito pelo contrário, ele quer que você leve tudo para ele transformar a tua visão e te mostrar como você, o seu irmão, como Cristo, nós somos livres. A gente precisa levar nossa mente para a perspectiva do Espírito e aniquilar o ego, acabar com as suas limitações e a perpetuação do mal. Espero ir junto com vocês e estarei sempre aqui. Fiquem em Deus.